Passageiros, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Fabiana Dropa. E eu, a Raíssa Cruz. E você está na segunda temporada do Embarque Nessa podcast. Antes de nós trazermos os nossos dois convidados de hoje, eu tenho alguns recadinhos importantes. Primeiro, se inscreva em nosso canal no YouTube, Embarque Nessa podcast, deixe seu comentário, compartilhe, porque assim o YouTube vai entender que nós somos um conteúdo relevante. Segundo, curte a gente, segue a gente no nosso Instagram, Embarque Nessa podcast, e se você prefere ouvir enquanto você está fazendo suas coisas, é só buscar a gente também no Deezer e no Spotify. Isso aí, estamos disponíveis em todas as plataformas e também atentos aos comentários de vocês, né? Sugestões para convidados. Estamos aqui com esse conteúdo que trata não só de mobilidade urbana, mas traz histórias, né? Vivências de pessoas aí que participam desse setor, dessa área tão importante para a nossa sociedade. E o tema de hoje é ônibus coletivo, um transporte sustentável em todos os sentidos. O ônibus é uma ótima opção para quem busca um meio de transporte mais sustentável por vários motivos que a gente vai discutir aqui no decorrer desse papo. Um deles, ajuda na redução da emissão de gases poluentes, já que um único ônibus pode transportar dezenas de pessoas, o que significa que menos carros circulam nas ruas. É verdade, o ônibus também ajuda no combate aos congestionamentos. Menos veículos nas vias, menos poluição, menos congestionamento, menos tempo perdido no trânsito, né? Mais tempo para você utilizar na sua vida, qualidade de vida e menos consumo de combustíveis fósseis. Muito bom. E ele também dá acessibilidade, já que o transporte coletivo é um meio de transporte acessível para todos, inclusive para pessoas que não possuem carro ou carteira de motorista, por exemplo. Isso contribui para a inclusão social e para a construção de cidades mais justas e igualitárias. São diversas as possibilidades que, como eu já falei, a gente vai conversar aqui com os nossos convidados. Um deles é o engenheiro e gerente de manutenção da aviação Atalaia, o engenheiro mecânico Anderson Vieira. Aqui rola palminhas. Tudo bem, Anderson? Tudo bem. Seja bem-vindo. E também vamos conversar com a Gisele Souza, coordenadora do programa Despoluir Sergipe e Alagoas. Que bom! Sejam bem-vindos, né? Vou Obrigada. deixar primeiro vocês cumprimentarem o pessoal. Tudo bem, Anderson? Tudo bem, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Que bom! E vocês, Gisele? Tudo bem, graças a Deus. A gente agradece, né, esse chamado para a gente poder falar um pouco de sustentabilidade aqui. Muito bom! Então, vocês já têm um papel super importante, eu acredito, para a nossa cidade. Porque se trabalham num setor de transporte coletivo, já estão pensando aí na coletividade. E aí com algo a mais, pensando na sustentabilidade desse transporte, desse serviço, e vai ajudar o meio ambiente aí de todos nós. Aí eu gostaria de começar perguntando para a Gisele. A gente apresentou como coordenadora do Programa Ambiental Despoluir. O que é isso? Que programa é esse? Então, o Programa Ambiental Despoluir, ele foi criado pela CNT, junto com o SESC-Senat. Lá em 2007, ele tinha um outro nome, uma outra vertente, mas que continuou nessa mesma pegada, né, da sustentabilidade. Então, a gente faz a avaliação de ônibus coletivos, não só coletivos, a gente faz turismo, fretamento, né, qualquer ônibus que esteja rodando a diesel, a gente faz a aferição que avalia, né, a questão da fumaça preta, né, como chamam, para a gente saber se aquele ônibus está rodando bem, se ele está emitindo muitos poluentes ou não. E também a gente tem outros programas que mais para frente a gente vai falando com o Anderson aqui. Legal, mas é muito interessante sempre as pessoas saberem que existe esse programa, existe essa possibilidade aí no setor de transporte de contribuir, né, com a redução de emissão de poluentes. E aí, como é que seria essa redução de emissão de poluentes, Anderson? Antes da gente ter o nosso momento aqui, a gente estava conversando, pessoal, sobre esse índice, né? Quanto é no ônibus, quanto é no carro? Não vamos trazer os números para a gente não falhar. Mas uma coisa é óbvia, se for pela proporção, o volume de pessoas ali, né, sendo transportadas, sim, com certeza o veículo vai poluir menos. É isso mesmo? É porque o ônibus também ele reduz muitos carros, né, transitando nas ruas. E essa fumaça preta que a Gisele estava comentando, chamado também de particulados, isso na verdade é diesel que não foi queimado, ou mal queimado essa fumaça. Então isso aí, ele, além de reduzir a potência do veículo, traz um consumo muito maior para a operação do veículo. Entendi.
E aí, no caso, é uma despesa a mais para a própria prestação do serviço, do transporte? Sim, é um custo a mais, é um consumo de combustível fóssil, então em termos ambientais também, né, tem um consumo muito grande nesse sentido, polui, joga mais particulado quando está mal regulado, se tiver inadequado na atmosfera, podendo também causar até mesmo alguns problemas. A gente pode reparar aquela fumaça preta, muito comum, aquela fuligem preta, né, nas grandes cidades, são particulados, muitas vezes emitidos por veículos que não são monitorados. E quando você monitora o veículo, está dentro do padrão estabelecido hoje pelo CONTRAN, ele não emite essa fuligem, essa fumaça preta, numa quantidade que seja prejudicial à saúde. Então, os veículos hoje são todos monitorados e a gente procura manter eles com uma boa manutenção para evitar essa fumaça. E como essa manutenção é diária, semanal, mensal, como é que funciona esse processo? A manutenção, ela tem dividido em duas partes, né? Todo equipamento mecânico tem uma manutenção que a gente chama de preventiva e uma manutenção que é corretiva. Manutenção preventiva, ela por tempo. No nosso caso de transporte, o nosso tempo é medido em quilômetro, né? Medido em horas. Quantos quilômetros roda, né? Então, a cada determinada quilometragem, a gente para o veículo, troca os filtros, né? Faz uma limpeza no sistema, dependendo da quilometragem, quanto mais avançada, até mesmo revisa os bicos, para garantir que o veículo esteja dentro dos padrões estabelecidos nas normas brasileiras. Já a corretiva é quando a gente verifica ou é identificado, até mesmo pelo próprio programa Despoluir, qualquer anomalia de emissão além do normal. Aí imediatamente o meu veículo é parado e a gente vai verificar dentro do sistema de injeção de combustível do veículo se existe algum componente que está danificado e causando essa fuligem. E eu fico imaginando que todos os veículos motorizados, eles vão emitir essa poluição, né? Todos. Então, vamos supor, aquele que tem o seu automóvel e que não faz as manutenções devidas, né? Vai gerar uma poluição, pode gerar uma poluição maior no meio ambiente, né? Isso toda queima, ela gera gás carbônico. Umas mais, outras menos. As que são feitas com combustível fóssil, gera muito mais. Né? Porque além do gás carbônico gerado, gera também as emissões da fuligem, né? Do particulado. Sim. Da emissão particulada. Então, carros a gasolina também emitem bastante. Por isso que um ônibus, devido a ele carregar 40 pessoas, 60 pessoas, ele se torna muito mais amigável, né? Ambientalmente do que um automóvel, principalmente porque no automóvel, nas grandes cidades, você vê uma pessoa por veículo na maioria, né? Na maioria das vezes, quando muito, duas. Já no ônibus não, você tem mais pessoas andando, então é menos emissão por passageiro transportado do que um automóvel. Entendi. Eu falei do custo, eu perguntei, isso acaba gerando um custo maior, né, para aquele veículo, para a operação daquele serviço. E imaginando, Gisele, porque eu tenho conhecimento que o programa Despoluir não gera esse custo, né? Aquela empresa que faz a aferição, ela não paga por essa aferição. E ela vai acabar tendo, então, dois benefícios aí. Que ela não está pagando pelo programa e vai ter uma economia ali do uso, é isso? Explica pra gente como funciona. O programa Despoluir, ele trabalha de forma gratuita. Então, assim, basta estar, né, nos parâmetros que o SESC-SENAT prevê, né? Porque aí tem que ser transportadores, né? A principal ação deles, né? Coletivo, que é o nosso segmento, porque aí tem federações que fazem de cargas, né? Tem federações que fazem autônomos. A nossa federação faz de transporte coletivo. Transporte de pessoas, não é o coletivo, né? Como eu falei, a gente faz tratamento, turismo, enfim. E aí, a gente trabalha de forma gratuita, basta eles entrarem no site, ou a gente até mesmo, a gente tem os nossos técnicos, eles vão nas empresas, né, sempre buscando fazer novos atendimentos, novas empresas, atuando sempre de forma bem categórica, né, e só para a melhoria, no caso da empresa, né. E essa economia também vai além da questão só do diesel. Porque um veículo que está
poluindo, ele gera muita fuligem dentro do motor, aquela fuligem vai para o óleo e aí atrapalha o óleo, atrapalha o filtro. Então a economia, as peças, o rendimento do veículo. Então é muito amplo a economia que é gerada pelo programa. Entendi. E só para informar, pessoal, o programa Despoluir faz parte aí da Confederação Nacional de Transportes, né? Gisele até mencionou o SESC Senat, mas aí para a gente entender, né, que essa gratuidade veio do quê, né? É um recurso, inclusive, federal, destinado à CNT, a Confederação Nacional dos Transportes, para atuar com transportes, trabalhadores do transporte, operadores do transporte. Então, é muito interessante a gente saber que existe isso, né, que o setor está antenado nisso, faz uso disso para o benefício aí da coletividade. Mas pode continuar, Bi, fica à vontade. Não, eu só estava... Ou porque eu pensei que você ia fazer uma pergunta, que você fez assim, desculpa. Mas enfim, conta pra gente de experiências, sabe? Uma coisa que eu acho muito curiosa e é legal a gente compartilhar aqui com as pessoas, empresas de ônibus, elas passam uma série de desafios, né? Porque já não é um serviço tão fácil de se operar. E aí eu fico imaginando, uma pessoa que decide embarcar aí realmente com um gestor, né, na área de transporte, um empresário na área de transporte, ele está disposto ao desafio, porque não é fácil, um serviço público que não é fácil. Mas, além dessas dificuldades já normais, né, de que estavam ali previstas, que a pessoa já entrou sabendo que enfrentariam, tem os momentos, né, do mercado. Porque essas empresas, elas fazem parte do mercado. Então, tem empresas, às vezes, que podem estar, Anderson, numa condição ruim para fazer investimentos básicos. E aí, muitas vezes, pode deixar para depois o assunto sustentabilidade. Isso acontece em qualquer empresa, de qualquer mercado, né? Deixa de priorizar aquilo que pensa assim, isso aqui não é prioridade, né? Não me traz o benefício direto aqui, enfim, e não enxerga esses fatores. Mas isso aí, muitas vezes, é porque a pessoa também não tem uma noção correta do que é sustentabilidade. Muitas vezes é pregado que a sustentabilidade seria a gente abraçar a baleia e beijar a foca, né? Abraçar a árvore. Abraçar a árvore, não. A sustentabilidade, ela é uma questão de você fazer a coisa certa e, além de ajudar o meio ambiente, ajudar a empresa também a economizar. Né? Que a empresa ela tem que sobreviver através de tendo resultado. A empresa só sobrevive se tiver resultado. E a sustentabilidade, de modo geral, todas as partes de sustentabilidade, ela traz resultados para a empresa. Então, por exemplo, o próprio programa aí do Despoluir, se a gente for olhar o que tem que ser feito para o carro estar correto, o ônibus estar dentro das emissões, é muito pouco em relação ao que ele vai economizar de combustível. Então, não é gasto, o investimento feito ali é muito pequeno, logo ele retorna e a empresa passa a ter resultado em função desse controle da poluição. Um cuidado com algo que parece, né, não ser tão importante, mas que seria crucial. Né? Sim, porque cada vez que a gente vê aquela fumaça saindo preta do escapamento, lembrando, é diesel sendo jogado fora, é desperdício. Então, desperdício para a empresa de nenhum ramo é bem-vindo, né? É verdade. É aderir às boas práticas, né? Porque a gente, quando visita as garagens das empresas, a gente também tem um outro serviço que se chama SOAT, que é o Serviço de Orientação Transportador, que a gente aplicou em algumas empresas aqui, em Sergipe e em Alagoas também. E ele orienta o transportador às boas práticas, a ter uma energia solar na empresa, a reutilização de água de forma correta, né, quando vai lavar o ônibus, para onde é que vai, né, os resíduos, como é que faz o armazenamento, como é que faz os descartes, né, seu Anderson pode falar até melhor do que eu, né, que ele está... Justamente, já que legal, começou tudo isso, a citar... Não é só aferição no ônibus, não. Vai agindo em outras áreas justamente como é que sustentabilidade na garagem. Na aviação Atalaia. Tem outra parte também do Despoluir, também, que é a própria questão de verificação da qualidade do combustível. Exatamente. Entendeu? Antes, acho que a primeira parte que eu gostaria de falar é nessa parte aí, que o combustível ele pode chegar pra gente, mas pode chegar adulterado. Então, a própria empresa nem saber que está usando um combustível de má qualidade. Já aconteceu comigo em outra empresa, em outro estado que eu trabalhava, da gente pegar um combustível de má qualidade e em um dia ter 19 carros que tem que socorrer na rua
porque o combustível estava adulterado. E nós não sabíamos. Então, com esse outro programa também do Despoluir, ajuda a gente bastante, né? E aí a sustentabilidade vai além disso. Por exemplo, óleo utilizado no motor, óleo lubrificante. A gente não pode descartar em qualquer lugar. Então, todo óleo que é usado nos veículos, nos motores dos veículos, depois que dá o tempo de troca, ele é armazenado em local específico e depois vem uma empresa para fazer o refino. Esse óleo é recolhido, vai para uma fábrica que vai refinar ele novamente e ele vai ser usado como óleo lubrificante novo. Entendeu? Legal. Então é menos, novamente, né? Menos combustível fóssil, menos petróleo sendo retirado da natureza. Né? O que mais nós trabalhamos? Temos também a questão de pneus. Tá? Todos os pneus são recolhidos por empresa credenciada, empresa autorizada pelo IBAMA, que vai dar um fim correto a esse pneu. Provavelmente ele vai ser triturado, ser usado como asfalto, ser usado em artesanato, para que ele não seja jogado na natureza. Né? E ficar aí juntando água, né? Até mesmo provocando a dengue, que está sendo um problema atual muito grande. Então, essa empresa também faz isso. E essas duas situações, por exemplo, não custam nada para a empresa fazer isso. A empresa de transporte não gasta para fazer isso, né? E garante que o meio ambiente vai estar sendo preservado. Né? E aí temos várias outras. Você falou dos pneus, eu lembrei que quando a empresa não faz isso, né, para o descarte e reciclagem, faz utilização com artesanato local, né? Porque lá vocês têm uma fama. Pensou, pneu virou alguma coisa. Virou um móvel, virou um banco, sofá. Nós temos alguns colaboradores lá que tem um veio artístico muito bom. Né? Inclusive, já virou boneco Papai Noel. Era isso que eu ia falar. No Natal, eu lembro que eu vi vários bichinhos. Sim, o Senhor Despoluidor, né? Senhor Despoluidor, exatamente. Que é o mascotinho do Ele ali mexe ele fica é feito mudando. Com o que, Anderson? Com pneu, que mais? Ali é Só retrovisor. pneu. Só pneu, retrovisor quebrado, que a gente aproveita que são as orelhas do mascote. faz com as orelhas, né? Resto de arame, de alguma coisa que a gente faz as mãozinhas. É isso. E aí a gente aproveita e vai no jardim, pega umas florzinhas e o artista dá o toque da pintura. Muito legal. Eu lembro que a gente chegou a falar de móveis para terminais, né? Sim. A gente estava querendo, Chegamos algumas produções foram feitas até o terminal, placas, né? Algumas coisas assim reutilizadas. Né? Assentos. Terminais. Né? Nós temos vasos de planta feitos com pneu. Isso. Né? Essa questão também artística, ela ajuda bastante. Tem outra situação interessante que as empresas, principalmente lá no caso da eu estou trabalhando, a versão Atalaia, a gente aproveita tambores de óleo usado, a gente faz lixeiras para reciclagem, doa para as escolas. Sim. Né, Na época da pandemia, não foi feito para lavar as mãos? Sim, fizemos lavatórios para que todo mundo pudesse lavar as mãos. Né? Então, assim, sempre está reusando. Além disso, todo o papelão que a gente gera, e até as garrafinhas de água esquecidas pelos usuários dentro do ônibus, quando o pessoal varre o ônibus à noite, a gente separa e elas são doadas para uma cooperativa, entendeu? Ajudando aí no sustento de algumas famílias aqui da nossa cidade. Que trabalham com reciclagem. A Atalaia tem a separação também dos lixos, né? Sim. Eles têm uma cor, acho que é preto e branco, se eu não me engano. Tem o preto para o lixo comum e o branco para o lixo reciclável. Como a gente não faz aquela coleta seletiva completa, a gente só faz o que é reciclável e o que não é reciclável. Porque a própria cooperativa que vai fazer a coleta, vai selecionar isso aí de acordo com o que é metal, o que é plástico, o que é papel. A gente já faz isso aí, fica uma forma fácil para os colaboradores. E eles continuam desenvolvendo o trabalho deles lá na cooperativa. Perfeito. Legal. Gisele, como é que é esse processo aí? Com certeza não é a Gisele que vai aí em todas as empresas, né, de ônibus, empresas que tenham veículos a diesel, para fazer essa aferição. Como é que é feito isso com o pessoal junto com você? E o que eles fazem? Chega na empresa, faz o quê? Então, aqui na FETRALC ele tem 3 técnicos, né? 2 aqui em Sergipe e 1 em Alagoas. Então, a gente faz aquela captação da empresa, né? Liga ou entra em contato ou vai pessoalmente
e os técnicos já acertam, já marcam um horário para eles fazerem lá a aferição. Chegando lá, ele vai verificar a frota, né, que tem disponível, às vezes, principalmente coletivo, eles gostam de fazer um pouquinho mais à noite, porque tá na rua, né? Então, assim, Rua, a gente acaba pegando pouco ônibus, né, na garagem naquele momento do dia. Mas a gente já trabalha de forma já assertiva, né? Marcando o horário, vai lá, eles fazem a aferição. Dependendo do dia, um técnico faz 30 aferições num dia. Agora conta pra gente, tentando até descrever, né? A gente pode até tentar colocar alguma imagem, se a gente puder, né, Bi? Coloca alguma imagem pra vocês verem. Mas só pra descrever, como é essa aferição? Ele chega lá, entra no ônibus, tem um carro, né, uma unidade... o veículo da gente já com o nosso equipamento, que é o opacímetro e um tacômetro. Então, aí ele vai colocar o canozinho na descarga, vai fazer a ligação numa bateria ou em algum outro local que tenha energia para poder fazer a medição. Assim, a forma falando assim, não dá para vocês entenderem direito, né? Mas aí os meninos tem um responsável que acelera lá o carro, eles fazem os testes, né, para saber a quantidade de níveis que está lá emitindo. Tem um laudo, a gente emite um laudo, envia para os transportadores, né? Geralmente o seu Anderson sempre recebe todo mês. E é bem legal a atividade. Vamos mostrar um videozinho aí pro pessoal. O funcionamento do opacímetro é basicamente um medidor, como o próprio nome diz, de opacidade, de parte preta. Então, se está passando a fumaça preta pelo aparelho, ele mede o quanto que está passando. E existe na legislação uma quantidade permitido conforme o ano de fabricação do veículo e o tipo e a potência, né? Então, quando você faz uma aceleração do veículo, ele vai passar o resíduo ali do escapamento. E se tiver fora do padrão, o opacímetro acusa. E é esse laudo que é passado para a gente analisa toda vez o laudo, verifica se tem algum carro que está fora do padrão. Se tiver algum carro, a gente vai corrigir ele imediatamente. Porque, além de poder estar emitindo fuligem, está desperdiçando um ativo muito grande na empresa, que é o diesel. Exato. Anderson, até para colaborar, a gente já está chegando perto do fim, mas acho que dá para você ajudar a gente acrescentando essa informação. Essa economia também, né, a forma de uso, influencia a própria operação ali do motorista, vai influenciar? A gente brinca, acho que 80%, 70% da economia está no pé do motorista. Está no pé do motorista. Então isso deve ser geral, né? Porque pai mesmo, mãe costuma dizer, né? Vai pegar o carro, eu lembro quando eu aprendi a dirigir. Aí dizia, cuidado, essa menina vai gastar muito combustível nesse primeiro tempo. Como assim? Eu não tô indo pra canto nenhum, é o pé. Por isso que a gente tem uma equipe de instrutores que são dedicados a treinar e a monitorar como que os motoristas estão dirigindo. Tá? Além disso, no caso da nossa empresa e várias empresas, tem programa de premiação para o motorista. Então, o motorista ele ganha parte da economia que ele faz, vai para ele também. Né? Então, a gente vê que a economia de combustível ela abrange as 3 partes do ESG, né? Ou seja, melhoria do meio ambiente, ajuda o motorista socialmente, né? E está principalmente na governança da empresa. Né? Porque às vezes o pessoal pensa, mas 1%, 2% de diesel, é milhões que nós estamos falando aqui durante o ano. Exatamente, muito bom. Olha, um papo muito produtivo, viu? Esse papo é cabeça, gente, principalmente com esses dois. E eu achei que ele até deixou uma deixa, assim, de algumas funções, de algumas coisas que acontecem na garagem. A gente tem que ter uma pauta especial para Anderson, né? A garagem é um mundo, minha gente. A garagem é um mundo, realmente é falar algo assim. Só sobre como que funciona, assim, essa rotina. Podemos sim, uma vez aproveitar a oportunidade. Isso aí. Gisele, você quer acrescentar mais alguma coisa? Olha, continue aí brilhando com esse Despoluir. Eu vejo o Despoluir como uma baita pauta para o setor de transporte, né? A pauta que só fala do bem, só coisa boa. Só coisa boa. A gente só falou de coisa boa aqui, gente. Verdade, Raíssa, eu queria agradecer, né, vocês, a Fabiana também, chamar a gente para essa conversa, para as pessoas saberem mais um pouco, porque muita gente não conhece o programa, não sabe como funciona, não sabe nem que existe, né, não sabe que é de forma gratuita, então assim, foi muito bom. Só para acrescentar,
a gente consegue identificar porque a gente vivencia. E tem um selinho do Despolui nos ônibus, né? Tem um selinho. Quando o ônibus é aprovado, né, a gente coloca o selo lá verde com a data que ele foi aferido, porque a gente faz um retorno a essa empresa com 3 meses depois. Então, aí tem o selinho verde então, lá. Quem estiver pegando aí um ônibus que vê o selo, você já sabe, esse meu ônibus aqui tá sustentável. Só olhar no para-brisa. Tá ajudando, Exatamente. ali no para-brisa. E se perceber um veículo, manda uma mensagem pra gente. Isso, comenta aí. Pra Exatamente. gente já acionar a Gisele. Verdade, isso aí. E deixa então aí seu e-mail, o site, para que as pessoas entrem em contato para buscar mais O próprio informações. site, né, da federação. Tem o site do Despolui, né, o nacional, só botar despolui.com.br, meu e-mail é despolui@fetrals.com.br, ou o próprio Instagram da federação, que é Fetralce, ou o site da Fetralce, que vai achar a gente rapidinho. Que bom, muito bom. E Anderson, você dá sua deixa final, mas você fica aqui, topa. A gente já fazer uma outra edição. Podemos sim. Vamos lá. Agradeço estar junto aqui com o Gisele, sempre bom, parceria Igualmente. muito tempo, né? E é bom também, foi bom participar aqui com vocês. O prazer é todo nosso. E aí? Vamos lá? Até a próxima. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.